E se decidir acreditar que ter sido demitido poderia levar a algo melhor? Mas pode levar a algo pior, o jovem observou. É verdade. Ninguém sabe o que vai acontecer, o velho riu. Porém, a verdade é que escolher acreditar em algo melhor normalmente leva a pessoa a um resultado melhor. O jovem, ainda cético, perguntou: Mas qual é o aspecto prático disso para que a pessoa neste momento ainda está sem trabalho? Ela pode se sentir melhor diante da situação, mas continua precisando de um emprego. Não se pode alimentar uma família com meras sensações agradáveis. É verdade, ok. Sejamos bastante práticos. Se você fosse a pessoa na posição de contratar um novo empregado, quem seria mais provável que contratasse? Alguém com aparência abatida, que passasse a entrevista inteira se queixando do modo injusto como foi tratado pelo antigo empregador? O velho perguntou. Ou a pessoa que visse o lado positivo da oportunidade negativa e que se sentisse preparado para se dedicar a uma nova oportunidade e encontrar algo melhor? A pessoa mais positiva, porque é mais provável que alguém assim realize um trabalho melhor, disse o velho. E é por isso que a pessoa que acredita em coisas melhores normalmente consegue o melhor emprego. Portanto, o que aconteceu com o vale dessa pessoa? O jovem estava impressionado. Transformou-se num pico. Quer dizer, aquilo em que a pessoa acreditava e as suas ações fizeram mesmo diferença. Talvez isso tudo tenha realmente um lado prático. Sim, e bastante prático, disse o velho. Às vezes, é tão simples quanto o seguinte: o caminho para fora do vale surge quando você decide ver as coisas de outra forma. Nessa hora, a temperatura da montanha havia baixado bastante e alguns flocos de neve começaram a cair. O velho perguntou: Você está preparado para permanecer no pico? O jovem admitiu que não possuía roupas quentes. Acho que estava tão apressado para sair do vale que não pensei como seria ou o que precisaria para permanecer aqui. Isso não é nada incomum. Muitas pessoas não se dão conta do que é preciso para estar realmente preparadas para permanecer por mais tempo num pico, o velho observou. O jovem não entendeu que o velho estava se referindo a administrar bons momentos. Espero que volte a subir, o velho acrescentou. Gostei da sua visita. Dizendo isso, apertou a mão do jovem e se despediu. O jovem ficou chateado por ter de deixar o pico, mas também se sentiu animado com o que havia encontrado lá. Disse a si mesmo que passaria a ver o trabalho e a vida de um modo diferente. Esperava ver cada vale como uma oportunidade para descobrir o bem oculto capaz de melhorar a situação. Respirou profundamente o ar da montanha e esperou ser capaz de manter essa clareza mental quando estivesse de volta no vale. Tentou fixar na mente aquilo que gostaria de lembrar. Podemos transformar nosso vale num pico quando identificarmos que tiramos proveito do bem oculto nos momentos ruins. Quando o jovem voltou para o vale, lembrou-se de como gostava de ficar no campo, olhando para o pico, distante, que encontrava um modo de vida diferente. Então sentiu-se eufórico. Havia conseguido chegar ao pico e, exatamente como desejara, tinha conseguido uma visão privilegiada. Agora estava ansioso para voltar ao trabalho com essa nova perspectiva. Imaginava que seus pais e amigos pensariam quando ele contasse sobre a sua aventura. Enquanto caminhava para casa, pensava: a vista aqui do vale é tão, mas tão estreita. Do ponto mais alto do pico, onde estive, é bem mais fácil de ter a visão do conjunto. Estava muito satisfeito consigo mesmo. Pensou numa jovem especial de quem gostava muito e imaginou que ela ia adorar saber dessa experiência e das ideias novas que havia aprendido por lá. Quando chegou em casa, contou aos pais o que tinha feito na montanha e que havia aprendido com o velho que morava lá. Com a sua nova filosofia, disse a eles que iria se transformar em alguém de grande valor no trabalho
e, sem dúvida, em pouco tempo poderia pedir uma promoção. Seus pais se entreolharam, achando que aquilo parecia presunçoso, mas não disseram nada. O jovem, porém, não estava tão seguro quanto aparentava. Ele se perguntava se essa nova perspectiva realmente faria uma diferença tão grande assim. No íntimo, ainda tinha dúvidas, mas estava ansioso para experimentar e ver o que aconteceria. Algum tempo depois, contou com orgulho aos seus amigos o que havia aprendido no pico. Alguns ficaram fascinados, enquanto outros permaneceram céticos. Parecia tão simples, será que daria certo? Mas, como quase todo bom amigo, queriam que ele alcançasse o sucesso. Também contou tudo à jovem de quem gostava. Ela achou a história interessante e ficou feliz ao ver como ele estava empolgado e esperou que esse entusiasmo recém-adquirido durasse. Quando finalmente voltou a trabalhar, sentia-se feliz. Os negócios iam bem na empresa, as vendas estavam aumentando e os lucros num patamar recorde. Até que, um dia, um carregamento muito importante se perdeu e ninguém conseguia encontrá-lo. O cliente mais importante da empresa ficou tão aborrecido que ameaçou a cancelar a conta. Todos no trabalho tentaram freneticamente resolver o problema. Alguns tentaram suprir a falta de material, enquanto outros se concentravam em localizar o carregamento extraviado. Mas a empresa havia crescido rápido demais e as pessoas já estavam trabalhando no limite. Apesar dos esforços, outros carregamentos foram perdidos. Muitos clientes começaram a cancelar os pedidos. O clima no trabalho ficou carregado. O jovem lembrou que o velho dissera sobre sair de um vale. Você pode transformar o seu vale num pico quando identifica e tira proveito do bem oculto no mau momento. Naquela noite, ficou pensando sobre o assunto. No dia seguinte, foi até seu chefe comunicar uma ideia. E se eles usassem a crise como uma oportunidade para identificar os pontos fracos do sistema e monitorar as encomendas e usassem o resultado da pesquisa para criar um sistema melhor e mais confiável para as próximas encomendas? O chefe gostou da ideia e pediu que o jovem liderasse a equipe para fazer isso. Depois de vários dias, a equipe encontrou falhas elementares no sistema, o que permitiu que desenvolvessem uma forma muito mais confiável e barata de lidar com as encomendas. Pediram desculpas aos clientes, que ficaram satisfeitos ao saber que havia um novo sistema de entrega instalado a um custo mais baixo. Vários deles começaram a fazer pedidos novamente. Pequenos no início, mas havia esperança de que em pouco tempo os pedidos maiores começassem a ser feitos. A notícia de que o novo sistema de encomendas havia sido obra da equipe de um jovem brilhante se espalhou. Sua reputação melhorou entre os colegas de trabalho e seu chefe ficou tão satisfeito que lhe deu um aumento. Não demorou muito e ele procurou o chefe com outra sugestão. Por que não investir no crescimento de novos mercados, nos quais nunca haviam atuado? Mas o chefe disse que não. Achava que estavam indo muito bem daquele jeito e lembrou ao jovem que ele ainda era um gerente mais jovem e que tinha acabado de receber um aumento. Deveria estar satisfeito. O jovem percebeu que seu chefe, como muitos outros na empresa, estava acomodado na situação do jeito que estava. Muitas outras coisas começaram a dar errado, tanto dentro quanto fora da empresa, mas ninguém parecia estar notando. A maioria das pessoas continuou agindo como se eles ainda vivessem nos bons tempos. Muitos departamentos passaram a gastar demais, confiantes de que a empresa estava indo bem. Problemas maiores começaram a se abater sobre eles. O faturamento desabou e tiveram de cortar despesas. Pessoas foram demitidas, inclusive alguns amigos do jovem. Os tempos estavam ficando difíceis. Pelo menos, o jovem conseguiu manter o emprego e era admirado por ter ajudado a criar, com a sua equipe, um sistema de pedidos e entregas mais eficiente. Tinha até contado a seus pais com orgulho como estava indo bem no trabalho. Mas não demorou muito e se enredou com seu próprio sucesso, tornando-se tão seguro que não ouvia mais ninguém, confiando apenas em si mesmo. Com o passar do tempo, esqueceu-se de usar grande parte do que havia aprendido no pico. Sem se dar conta, começou a afastar-se das pessoas à sua volta. Seus colegas de trabalho começaram a evitá-lo e seu chefe começou a criticá-lo. Aquela confiança que havia conquistado fazia tão pouco tempo começava a se desfazer.
As coisas no trabalho estavam evidentemente indo mal, mas ele não conseguia entender o porquê. Quando seus pais tentaram conversar com ele não quis escutá-los, apenas defendeu a própria atitude, o que só piorou a situação. Então, lembrou-se de um dos conselhos que o velho tinha dado antes do seu retorno ao vale. Entre cada pico, sempre há vales. O modo como administra cada vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. Ele se perguntou: como exatamente devo administrar meu vale? Se o velho tinha falado a esse respeito, não se lembrava o que havia sido dito. Foi procurar os amigos, mas não encontrou nenhum por perto. Não tinha se dado conta, é claro, mas os amigos o estavam evitando. Fazia já um bom tempo que não tinha notícias da jovem e perguntou-se por quê. Ela deve estar ocupada, pensou. Em pouco tempo estava se sentindo mais solitário do que antes de ter ido para o pico. Lembrou a si mesmo que era natural ter picos e vales. Tentou encontrar o caminho fora desse vale, decidindo-se a ver a situação de forma diferente. Tentou identificar o bem oculto naquela situação e ver como poderia aproveitar isso em seu benefício. Mas nada o fazia se sentir melhor. Inicialmente, a perspectiva dos picos e vales tinha lhe ajudado a alcançar mais sucesso, mas agora não estava funcionando e ele não entendia o porquê. Voltou para o campo e olhou para a montanha que dominava a paisagem. A perspectiva dos picos e vales tinha parecido boa quando o velho explicara, mas agora, no mundo real, estava começando a parecer que não passava de um conto de fadas bom demais para durar muito tempo. Talvez seus amigos estivessem certos. Ele procurou um lugar para pensar e descansou durante algum tempo à beira de um lago tranquilo. Ao olhar para a água, viu o próprio reflexo e não gostou do que viu. Sabia que estava ficando amargo e não estava em paz consigo mesmo. Então lembrou-se de outra coisa que o velho tinha lhe dito. Se você não aprender enquanto estiver num vale, pode se tornar uma pessoa amarga, mas se aprender algo de valor, poderá se tornar alguém melhor. Ora, se isso era verdade, o que é que ele tinha de aprender? Após muitas semanas, o jovem ficou cansado de tentar entender aquilo. Alguns dos seus amigos sugeriram que ele se juntasse a eles no platô, onde gostavam de ir para passar o tempo, conforme diziam. Ele nunca havia estado no platô, mas, pelo que tinha ouvido falar, não era difícil de chegar lá. Com certeza, não ficava tão distante quanto o pico. E passar algum tempo no platô tinha de ser melhor do que ficar se sentindo deprimido no vale. Desse modo, tomou o caminho do platô. O jovem ficou surpreso ao ver como o platô era um lugar desolado. Não havia árvores, era plano, até onde a vista alcançava. O clima não era nem quente, como no vale, nem fresco, como no pico. O céu nublado bloqueava o sol. Era quase como se não houvesse um clima definido. Aqui e ali, via outras pessoas ao longe, mas procurava evitá-las, queria ficar sozinho. No início, sentia-se aliviado por se sentir pequeno ou quase nada. Estava feliz por ter ido até o platô. Em pouco tempo, começou a se recuperar do estresse de todos os altos e baixos que vinha experimentando. Gostou de simplesmente estar ali. Era relaxante. Mais tarde, ficou feliz a encontrar seus amigos, mas eles não pareciam muito entusiasmados ao vê-lo. Os olhos deles estavam ausentes e sem vida, como um ambiente em volta. Ninguém parecia interessado no que estava acontecendo. Não pareciam saudáveis nem animados, mesmo ao ar livre. O jovem olhou para os seus amigos e se perguntou se estava começando a ficar parecido com aquilo. Estava com medo da resposta ser positiva. Sentiu-se entediado e inquieto. Assim que chegou ao platô, sentiu-se revigorado ao permitir-se esse tempo de afastar-se de tudo. Agora, parecia que tudo era pretexto para drenar sua energia. Não se sentia mais cheio de entusiasmo, como se sentira quando estivera no pico. Quando estava no vale, tinha parecido uma boa ideia ir até o platô, mas agora ele se perguntava por que ainda estava ali.
O platô, pensou, representava um período neutro. Não se sentia nem bem nem mal. Desse modo, o que esse platô representava para ele? Estaria apenas descansando, tirando uma folga merecida? Ou estaria fugindo? E se estivesse fugindo? Fugindo de quê? E quando seus amigos só estavam tentando fugir da realidade, entorpecendo seus sentidos? Depois de algum tempo, despediu-se dos outros e partiu sozinho. O jovem mal conseguia ver o pico de onde estava. Olhou para o alto e pensou no velho que poderia estar fazendo naquele momento. Lembrava-se de ter olhado para o rosto do velho e ter visto como seus olhos eram claros e brilhantes. Uma parte dele desejou estar lá em cima. O brilho que havia encontrado no pico era, sem dúvida, diferente do entorpecimento que havia encontrado no platô. Então voltou a olhar para o pico e sentiu a mesma ansiedade que havia experimentado tantas vezes antes. Queria algo melhor, mas não sabia se estava disposto a escalar o pico novamente. Poderia ficar mais uma vez desapontado quando tivesse de voltar para o vale. Naquela noite dormiu mal e se perguntou se deveria se dar o trabalho de tentar, mas acordou na manhã seguinte pensando no pico. Quanto mais pensava nele, mais queria se encontrar com o velho e perguntar a ele por que a perspectiva dos picos e vales só tinha funcionado durante um curto período. Depois de algum tempo, abandonou o platô e voltou para seu vale. Nos dias que se seguiram, fez planos para retornar ao pico. Dessa vez, esperava estar mais bem preparado para o que aguardava por lá. A jornada de volta até a montanha foi difícil e o jovem estava esgotado quando finalmente chegou ao pico. Mesmo assim, chegou a tempo de aproveitar o belíssimo pôr do sol. Desta vez, foi convidado para a casa da montanha do velho. Ficou surpreso com o tamanho e a qualidade do acabamento. Então, os dois saíram e se sentaram num enorme deck com vista para o lago exuberante. Não consigo exprimir como estou feliz de estar de volta ao pico, o jovem disse. O velho estava feliz em vê-lo, mas viu que ele estava preocupado e perguntou por quê. Quando voltei para o vale, tentei aplicar o que você me ensinou, como, por exemplo, identificar o bem que está oculto no momento ruim. Deu certo no início, mas a situação se agravou, disse o jovem. Fiquei desanimado e fui passar um tempo no platô. Mas isso não deu muito certo. Foi uma experiência saudável ou prejudicial para você? O velho perguntou. Não entendi, o jovem disse. Você viu algo parecido com isto? O velho perguntou, fazendo o seguinte desenho de um cardiograma. Altos e baixos, como se fossem batimentos cardíacos. Isso parece aquela linha que representa os batimentos cardíacos, o jovem respondeu. O que os altos e baixos lembram? Picos e vales. Isso. E o que isso pode significar? Dessa vez, desenhou uma linha reta. Acho que significa que não há batimento cardíaco algum, o jovem respondeu. Exato. Um problema. Assim como os batimentos cardíacos saudáveis, os picos e vales pessoais são parte essencial da vida normal e saudável. Os platôs que estão acontecendo fazem uma pausa para pensar sobre o que fará em seguida. Embora não seja saudável tentar fugir da realidade, pode ser bastante saudável ficar relaxando, descansando, confiante de que a situação irá melhorar, porque depois de uma boa noite de sono ou alguns dias de folga, é que normalmente acontece. Dessa vez, o jovem tinha vindo preparado com um pequeno caderno para anotar o que ia descobrindo na estada no pico, e anotou: o platô pode ser um período para você descansar, refletir e se renovar. O tempo que passei no platô pode não ter sido saudável no início, mas o final foi bom para mim, disse o jovem. Quando fui para lá, achei que tinha jogado a toalha, mas depois voltei para o vale mais descansado e com mais vontade ainda de retornar para o pico. Mesmo assim, acrescentou, como pode ser saudável ter altos e baixos? Como
Como isto pode ser tranquilo? Todos esses altos e baixos não nos deixam ansiosos e estressados? Só se você subir e descer com eles. Quando você verdadeiramente aprende a administrar os momentos bons e ruins, aprende a manter um equilíbrio saudável, explicou o velho. Mas como? O jovem perguntou. Para o início de conversa, você fica mais em paz quando se dá conta de que você não é seus picos, seus bons momentos, e que você não é seus vales, seus momentos ruins. Assim, não se sente mais como se estivesse numa montanha-russa. O jovem pensou a respeito enquanto os dois contemplavam o pôr do sol em silêncio. Então o velho perguntou: o que aconteceu quando você voltou para o vale? A perspectiva dos picos e vales parecia estar dando certo. Consegui alguns êxitos de verdade no trabalho. Mas então as coisas começaram a dar errado e eu não faço ideia do motivo. Houve um outro motivo pelo qual lhe mostrei o sinal dos batimentos cardíacos. Foi para incentivá-lo a usar a perspectiva dos picos e vales com o seu coração, o velho explicou. Como assim? O importante não são apenas os insights preciosos que você consegue no pico. No modo como você se sente em relação aos insights e o que você faz com eles é o que faz toda a diferença. Por exemplo, como você se comporta quando está no vale? Como me comporto? Perguntou o jovem. Sim. E quando voltou para o seu vale, como se sentiu? Eu me senti bem, foi um período agradável. O velho não disse nada. O que foi? O jovem perguntou. Mas o velho apenas esperou. O jovem percebeu que havia acabado de dizer e refletiu. Oh, é isso, não é? O bom momento não durou por causa do modo como me senti e o que fiz depois disso. Muito bem. É claro, não foi bom momento em si, e sim, mas o fato de ter administrado bem a situação durante este bom momento. Pode ser interessante pensar nisso do seguinte modo: é possível ter momentos ruins quando valorizamos e administramos os momentos bons com sabedoria. O jovem pensou a respeito por um momento e disse: mas não consigo ver o que fiz de errado. Onde estava o problema no modo como administrei meus bons momentos? Quando você estava se sentindo tão bem, talvez tenha se vangloriado um pouco sobre o que descobriu aqui no pico, o velho observou. O jovem ficou em silêncio. Você acha que isso pode ter acontecido? Acho que não. Talvez. O velho esperou. Sabe, isso pode explicar por que meus amigos vinham me evitando ultimamente, o jovem suspirou. Ele ainda pensando especialmente na jovem de quem gostava, então acrescentou: a primeira vez que visitei o pico, você disse que a maioria das pessoas não se dá conta do que precisa estar verdadeiramente preparada se quiser permanecer nele. O velho sorriu. Fico feliz que se lembre disso. Quem não está preparado para o pico em pouco tempo cai de lá e sofre. Como podemos nos preparar de fato para o pico? O jovem perguntou. Em vez de dar as minhas respostas, talvez eu possa ajudá-lo a encontrar as suas próprias respostas. Quando as pessoas começam a dar errado para você, como você se sente? Péssimo, o jovem respondeu. Então, por que não mudou seu comportamento? Não sei, o jovem admitiu. Talvez porque eu não soubesse como lidar com isso, ou por ter pensado que, se ignorasse o problema, as coisas iriam acabar se ajeitando. Ou talvez estivesse com medo de admitir que estava errado ou que precisava de ajuda. E o que todas essas respostas têm em comum? O velho perguntou. O jovem pensou por um momento e disse: não sei bem, mas chutou medo? O velho fez que sim com a cabeça. Sim. Qual é a origem do medo de uma pessoa? O jovem não sabia. No caso da maioria é o ego, disse o velho. Nosso ego costuma nos deixar arrogantes no pico e temerosos no vale. Ele nos impede de ver o que é real. O ego distorce a verdade. Quando você está num pico, seu ego faz com que as coisas pareçam melhores do que realmente são. E quando você está num vale, o ego faz com que as coisas pareçam piores do que realmente são.
Ele faz pensar que o pico durará para sempre e temer que o vale nunca termine. O jovem escreveu em seu caderno o que o velho disse em seguida. O motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo num pico é a arrogância que se disfarça de segurança. O motivo mais comum pelo qual você fica muito tempo num vale é o medo disfarçado de conforto. De que forma a arrogância nos expulsa de um pico? O jovem quis saber. Permita-lhe lhe dar um exemplo. Quando eu era mais novo, trabalhei para uma empresa enorme e muito famosa. Oferecíamos um excelente serviço por um bom preço. O melhor do nosso setor, o velho disse. E acrescentou, então nossos custos subiram e a economia entrou em crise. O preço do nosso serviço subiu e logo poucos podiam pagá-lo. As vendas caíram, mas graças à nossa fama e referência, acreditamos que poderia simplesmente sobrevivermos à crise. A realidade, é claro, era que precisávamos mudar.